possamos abrir vossas Bíblias no livro de Lucas, amém? Capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, né, que é uma passagem que está nos 3 evangelhos, né, a gente pode encontrar ali em Mateus também 19, do 16 ao 30, em Marcos, do 10, capítulo 10, do 17 ao 31. Amém? Glória a Deus, Senhor, Tu és fiel em nossas vidas. Oh, aleluia, papai. Então, começamos. A partir do versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Podem se sentar. E até esses dias, né, falando aqui com o evangelista Samuel, sobre os versículos, sobre a Bíblia, como é lindo capítulos e versículos que a gente lê uma vida toda como cristãos, e todas as vezes que a gente estuda, a gente pode durante um mês ler o mesmo versículo e ver todos os dias, e sempre vai ter uma interpretação diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, não é um livro comum, não é um texto ali parado que sempre vai ser o mesmo texto, sempre ele vai falar com a gente de uma maneira diferente. Então, né, sobre uma passagem que logo em breve Deus vai usar a vida ali do varão, mas a gente ficou meditando sobre isso, como às vezes, né, eu estou vendo aqui uma pregação e, nossa, eu li esse versículo, essa passagem uma vida inteira, eu nunca olhei por essa ótica, porque Deus vai falando nos nossos corações, vai nos transformando, vai usando ali a vida de quem está ministrando, vai usando a nossa vida para falar com a gente, porque muitas vezes, né, Deus está nos usando aqui para falar, e no coração de cada um de nós está tocando de uma maneira diferente, que é o Espírito Santo que está ministrando, amém? Aleluia. Vamos começar aqui a partir do versículo 18, né, que fala: certo homem de posição. Aqui, em cada versão de Bíblia, algumas falam de rico, outro de muitas posses, ou de uma posição alta, mas todas falam de alguém que tinha muita coisa. E aqui, Deus está falando muito no meu coração, porque aqui Jesus não está falando somente para quem não conhece a Jesus, para deixar a vida que não é ser cristão. Aqui ele está falando, inclusive, mais à frente a gente vai falar, com os próprios discípulos. Era uma parábola, um ensinamento para os próximos discípulos ali aprenderem. Então, tem um ensinamento para nós cristãos, que entregamos a nossa vida a Jesus, amém? Mas tem algo aqui para nos ensinar, algo que a gente precisa trabalhar nos nossos corações, aqui algo que Deus quer ministrar, em coisas que a gente precisa mudar, ou deixar de lado, ou observar, ou entender que precisamos mudar o comportamento, amém? Então, o porquê que eu já começa de cara o ensinamento? É muito mais difícil, né, quando a gente vê um jarro, quando a gente vê um copo cheio. Quando ele está muito cheio, é muito difícil de você colocar um líquido novo ali, é muito difícil de você limpar, porque ele está cheio. Então, para começar a seguir a Jesus, para começar o Evangelho, para começar a ser transformado, precisamos nos esvaziar. Esse é o primeiro ensinamento, porque se a gente acha que a gente já tem muito conhecimento, se a gente já começa com a barreira, não, mas essa ministração, esse versículo eu já sei de cor, vou nem prestar atenção em quem está ministrando. Não, irmãos,
o evangelho de Jesus, a gente tem que se esvaziar. Não, eu quero aprender como se fosse uma criança, a primeira vez ouvindo esse versículo, como se fosse a primeira ministração. Então que possamos sempre estar com o coração aberto e entender, será que eu estou mais disponível e estou mais entregue como não tivesse bem nenhum, como não tivesse conhecimento nenhum, deixando Deus usar na plenitude, na totalidade, ou muitas vezes eu acho que eu sei demais, ou eu acho que já tenho conhecimento demais, não preciso aprender com os irmãos. Não, queridos, a gente tem que sempre colocar, né, como a palavra de Deus fala, que a gente tem que ser como criança, né, se desapegar de todas as coisas desse mundo, de estar com o coração puro e limpo para ser usado. Amém? Continuando aqui, bom mestre, pode ter ensinamento até no bom mestre. Aqui é interessante, porque a gente vai ver depois Jesus recriminando por falar bom mestre, não é isso? Aí a gente, pelo menos a primeira vez que a gente, mas ele não está sendo educado, não está falando bom mestre, mas por que Jesus? Primeiro, a gente vê várias vezes, principalmente no livro de Salmos, que Deus é bom em todo tempo. Várias passagens que replicam e fortalecem essa questão de que plenamente bom, totalmente bom, só é Deus. Esse é o primeiro ensinamento. E outra coisa fala, eu dei uma breve estudada, que dos ensinamentos ali do tempo judaico, eles não eram uma forma usual de ficar falando bom mestre desta forma. Então ali, de alguma forma, quando ele falava isso, ele achava que estava querendo se dirigir de uma maneira próxima ali a Jesus, como se fosse próximo, mas não. É a mesma coisa de você tentar falar com um amigo, ou reverendo, excepcional, a figura melhor, né? Samuel. Eu estou colocando ele numa figura muito distante, como se estivesse falando pela primeira vez, não é uma coisa próxima. Então aqui, da maneira que ele estava repreendendo, era isso. Calma, sou aqui, seu amigo, estou próximo de você. Então foi por isso, ele recriminou essa questão de colocar uma figura de Jesus muito distante dele, e também essa questão de somente que Deus é bom. Amém? O que farei para herdar a vida eterna? Quem não quer a vida eterna, né? Todos nós que estamos na casa do Senhor e todos os que não estão. Você quer viver eternamente no lugar de paz, bem, em adoração? Todos nós queremos. Mas é simples? É fácil? Por quê? Daqui a pouco a gente vai falar de uma parábola, de uma hipérbole, mas por que que fala tanto de porta larga, porta estreita, por exemplo? Porque tem suas dificuldades, tem as suas renúncias, tem coisas que a gente tem que abrir mão. E não é simples abrir mão, não é simples a gente deixar de fazer certas coisas. E muitas vezes a gente coloca numa figura de vida de pecado, de abrir mão de uma vida de pecado para seguir a Jesus. Mas é muito mais profundo. Tem coisas que nos atrapalham na caminhada que não necessariamente é pecado. Praticar esportes é pecado? Não. Mas e se a gente pratica um esporte na hora que é o culto? Não é um pecado, mas está te distanciando de Deus. Então é importante a gente ver, logicamente, o pecado é o principal, mas as nossas práticas, o que a gente prioriza. Eu mesmo, quantas vezes eu não percebo que eu me dedicando a certas coisas que são legítimas, que são importantes, como o trabalho, mas eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque pode me distanciar. Eu preciso abrir mão ali de tempo, né? Mas nem abrir mão, é me dedicar ao tempo de oração, de busca, de entrega. Então, todos nós queremos vida eterna, mas a gente precisa entender esses princípios. Amém? Aleluia.
Versículo 19, respondeu-lhe Jesus: porque me chamas de bom? Ninguém é bom, somente um, que é Deus. Amém? E aí, no versículo 20, que ele começa a falar aqui dos mandamentos, e é mais algo importante aqui. Ele está se apegando à lei, ao que está escrito ali. Pessoas boas, amados, tem muitas. Vamos ser sinceros? Tem pessoas boas que não necessariamente estão na igreja. Existem pessoas boas? Existem. Mas a gente não pode se apegar à lei de ser bom. É muito mais. É entregar verdadeiramente a nossa vida a Jesus. Não é simplesmente ser bom, né? A gente tem várias e várias passagens que falam essa briga, essa discussão de ser republicano, de ser pessoas que ajudam os pobres e tudo mais. Precisamos ser bons, sim, mas vai muito além. É o entregar a Jesus, é o entregar, entender o propósito que Ele quer que façamos, é realmente cumprir ali o que Ele coloca em nossas vidas, quando realmente aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí, quantas pessoas, não, mas isso é molezinha. Não, né? Tem mais pessoas que matam, pessoas que não matam. Tem muito mais pessoas que não matam, né? Senão a gente estaria, a maior parte, teria mais prisões do que casas, né? Não, tem muitas pessoas que fazem coisas boas, tem muitas pessoas que cumprem esses mandamentos, né? Que estão ali descritos no Antigo Testamento, né? E aí a gente vê no Novo Testamento que algumas coisas mudaram, né? Algumas coisas mudaram pela graça do Senhor Jesus, pelo sangue derramado ali na cruz, né? Que esses mandamentos depois foram resumidos em 2 principais. Muitos ensinamentos nós tivemos, mas é isso, você vê que ele está ali colocando uma posição de muito e falar, não, mas todas essas coisas eu faço, Senhor. Queridos, a gente muitas vezes fala, nossa, mas ele está abrindo mão, está ali falando com Jesus. E quantas vezes a gente tem o mesmo comportamento, sendo mais religioso do que o coração transbordando perante Cristo? Não é verdade? Eu sou o primeiro a falar quantas vezes a gente não se coloca nessa posição de, não, Jesus, eu estou fazendo. E aí Deus fala, filho meu, entenda, não é só o que está escrito, é você estar com a vida entregue, ouvir a Jesus, ter um comportamento. Não é a mesma coisa, né? Igual esse casal lindo aqui, vocês estão vendo, muitas coisas não é dizer que eu te amo, é atitudes, é comportamento. Quantas vezes uma prova de amor é um olhar, é um simples ato, não é muito falar. Com Jesus é a mesma coisa. O quanto às vezes a gente está realmente disponível, o quanto a gente está permitindo. E aqui o jovem rico está colocando uma posição só de lei, de religiosidade, não colocando o coração dele ali para ser transformado. Amém? Tudo isso eu tenho observado, né, no versículo 21, desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, lhe disse, uma coisa ainda lhe falta. Repita, uma coisa ainda lhe falta. Uma coisa ainda lhe falta. O quanto de nós, e a gente sabe, ali no momento que a gente se tranca no nosso quarto, estamos falando com Jesus, uma coisa ainda lhe falta. Será que ainda falta uma coisa em nós? Porque aqui a gente vai ver a explicação, né, dos bens e tudo mais que tem que abrir mão. Mas o que é o bem da nossa vida que às vezes a gente tem que abrir mão? O que é a prioridade muitas vezes que a gente está colocando na frente que a gente tem que abrir mão? O que será? Será que ainda falta uma coisa? E às vezes essa coisa que aos nossos olhos, porque é isso, né? Igual tem na passagem lá, né? Que a gente
vê um cisco no olho do irmão, mas não vê uma trave enorme nos nossos olhos. É a mesma coisa. Às vezes a coisa que lhe falta ali pra gente, não, mas é uma coisa tão pequenininha, não é tão pequenininha. E Jesus falando assim, mas meu filho, mas isso está atrapalhando tanto, mas tanto, eu poderia te usar tanto mais, te levar tanto mais a um caminho muito maior. Amém? Que possamos refletir, uma palavra de reflexão. Será que ainda falta uma coisa? Amém? Ouvindo, diz Jesus no versículo 22, uma ainda coisa te falta, vende tudo o que tens, dás ao pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Amém? Obviamente que aqui está falando sim de bens materiais. Na realidade dele, eram os bens materiais. Tinha muitas posses, muitos recursos. Para essa pessoa, para esse jovem, era essa situação. Mas para cada um de nós, ou para cada uma das pessoas que estão andando aqui, que do lado de fora ou estão em outros lugares, tem uma situação. É importante a gente refletir isso. Amém? Em nome de Jesus. Oh Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Oh glória, Pai. Mas outro, ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Quantas vezes a gente fica triste? Falou Jesus, sei que ainda falta essa coisa. E para mim é muito difícil abrir mão. E muitas vezes é difícil. Deixa eu até deixar o celular aqui, irmãos, que eu não enxergo direito ali o relógio. Oh glória. Mas Tu és fiel. O quantas vezes a gente fica triste porque a gente não está conseguindo abrir mão de algo. E isso aqui é muito importante para a gente entender, né? E na Bíblia fala muitas vezes que uma casa dividida não prospera. Um coração dividido você não chega a lugar nenhum. Que não dá para a gente servir dois sem tudo isso. A gente não consegue. E muitas vezes a gente não entende, mas por que isso está estacionado na minha vida? Oh meu Deus, Deus queria me dar isso para mim em 2005, em 2025 ainda não recebi. Por quê? É isso. A gente está com o coração dividido. A gente às vezes está entre dois senhores. Muitas vezes está parado ali. Então a gente precisa colocar nosso coração disponível. Para aquele jovem rico, eram as riquezas. O que é a riqueza que está em nós? O que é que está difícil para abrir mão? Então, que possamos ser fiéis. Amém? E Jesus, vendo assim, diz: quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui é uma hipérbole, é uma forma de exagero. Camelo, um dos maiores animais. Agulha, muito pequena. E, como eu falei, de porta estreita. Tantas outras que é usada na palavra de Deus para exemplificar, para mostrar essa dificuldade, né? Tem até os estudos que fala ali dos portões de Israel, que fala da questão de para um camelo passar por debaixo de um portão, ele precisava tirar ali os itens que tinha, uma das linhas de estudo. Mas para a palavra de Deus a gente entende que é mais uma hipérbole, é uma maneira de exagero de falar o quanto que é difícil de você abrir mão de tudo. Mas é importante, porque quando a gente abre mão de tudo, a gente tem um Deus muito maior sobre as nossas vidas. Que Ele é fiel, amados. A gente acabou de testemunhar 14 dias atrás como Deus é fiel, como é bom. E aí você vê quando conquista as coisas, nossa Senhor, eu faria tudo de novo. Eu abriria a mão de tudo de novo. Eu sofreria tudo que eu tenho que sofrer, tudo que eu sofri para conquistar. Então que possamos entender essa importância, amém? Mas lhe respondeu os impossíveis, no versículo 27, né, depois de falar o quanto que é difícil. Versículo 26, primeiramente, ouviram dizer,
e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Aqui uma pergunta, tá, mas é muito difícil, né? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, no versículo 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amados, a salvação não é por merecimento nosso. A salvação não é porque o tanto que a gente é bom, que a gente faz de obras. Porque senão, irmãos, tem um monte de gente lá que faz um monte de coisa boa, é salvo, mas não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é pelo que a gente faz, pela graça de Jesus, para a gente ter aceitado como Jesus como nosso Senhor e Salvador e ter entregado a nossa vida e o nosso destino a Ele. Amém? Oh, Jesus, que possamos entregar todos os dias, irmãos. A gente precisa entregar todos os dias, porque tem dia que a gente está com preguiça. Amém? Tem dia que a gente está com preguiça? Dá mais vontade de falar misericórdia do que amém, né? Misericórdia. Tem dia que a gente está mais fraco? Sim. Tem mais dia que a gente está triste? Sim. Mas que não possamos deixar e abrir mão. Deus te escolheu hoje para ministrar a palavra de Deus, mas hoje eu tive um dia de tanta aflição, luta, meu Deus do céu. Eu estava no Uber, meu Deus, todos os clientes me trataram mal. Meu Deus do céu, ganhei metade da meta hoje. Tal pessoa tentou discutir comigo sua aprovação. Mas aí que Deus vai usar mesmo, irmão. Aí que vai, porque não é pra gente, é para quem? É para Deus, é para honrar a Ele. Ele que é fiel. Amém? Então, não é pelas nossas obras. Então, os ricos com muitas posses podem aceitar Jesus? Sim, porque não é por Ele, é por Deus, é pela graça do Senhor. Mas precisamos abrir mão. Amém? E aí Pedro diz no versículo 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. No versículo 29, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que nem há que tenha deixado sua casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente, e muito mais no que há para vir na vida eterna. Vale a pena. Tudo que abrimos mão de recebermos mais, às vezes de ter um trabalho inferior, de muitas vezes não estar em todos os afazeres e convites de família, para estarmos honrando na casa do Senhor, vale a pena. Ele honrará. E se alguém hoje não te entende pela sua escolha do Evangelho de Jesus, amanhã vai entender, porque vai vir com você aqui, ele vai louvar, ele vai se entregar também. O seu sacrifício, hoje a sua luta, o que você ouve hoje, muitas vezes por falar que você é fanático, que você é religioso, que você não está batendo bem da cabeça, que você está fazendo uma escolha, irmão, amanhã você vai ser honrado. Amanhã Ele vai transformar e todos estarão aos pés de Jesus, porque esse é o melhor caminho. Amém? Em nome de Jesus. Com permissão da pastora, pedir para todos ficarem sob os pés. Em nome de Jesus. Oh, Jesus, que possamos fazer uma oração juntos neste momento. Oh, papai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Como mais cedo a pastora disse, obrigado por todos os livramentos, Senhor, que o Senhor deu para que possamos estar hoje nessa manhã. Para o Senhor falar conosco, Senhor, em cada oportunidade, em cada testemunho. Senhor, transforma o nosso coração, Senhor. Oh, Pai, o Senhor sabe, o Senhor fala em nosso coração, se tem algo ainda que precisamos abrir mão, Senhor. Se algo ainda que precisamos permitir que o Senhor transforme, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor não trouxe por acaso aqui cada um de nós. Nos muda, nos transforma hoje, Pai. Que possamos, Pai, sair por essa porta diferente, Senhor. Se podemos estar, de alguma forma, deixando de lado o Teu Evangelho em algum momento, estamos abrindo mão de pregar, se tem algo de nós que estamos muitas vezes negligenciando, Pai, que o Senhor possa hoje nos mudar, Senhor. Que não possamos mais ser igual o jovem rico, que possamos ser, Pai, filhos Seus. Que o Senhor possa falar, com alegria que eu tenho, meu filho amado, em você abrir mão de tudo para me seguir. Muda cada um de nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, que
possamos verdadeiramente seguir ao teu evangelho e à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.